Olá, amiguinhos e amiguinhas do canal Cinema Félix, como vão? Estão tudo bem? Espero que sim. Hoje vamos começar mais uma saga de vídeos aqui no canal, a exemplo do que foi feito nos anos 80, onde nós mergulhamos nos anos de 1980 a 1989, em cima da produção horrorífica, né, dos melhores filmes de horror. Hoje começa a saga da década de 70, com o ano de 1970, os 15 melhores filmes de horror desse ano. Ok? Mas antes, peço, por favor, se inscreva no canal quem não está inscrito. Por favor, clique no sininho para receber as notificações, aquele like gostoso para o YouTube divulgar mais o nosso trabalho. E é isso, vamos começar com esse primeiro vídeo, então. Mark of the Devil, de Michael Armstrong. Esse clássico sobre os horrores da tortura na época da Inquisição é ambientado na Áustria do século XVIII. Com a presença do cultuado ator Udo Kier, o filme se notabilizou pela extrema violência e exploração das imagens brutais de tortura contra mulheres acusadas de bruxaria. O desfecho do filme é estranho e inesperado. Boa reconstituição de época, Mark of the Devil tem uma edição excelente para colecionadores lançada pela Blue Underground. Ele faz parte de um singular subgênero do horror cinematográfico, o dos filmes sobre tortura e inquisição. O Uivo da Bruxa, de Gordon Hassler, um clássico gótico de grandes qualidades artísticas. Um clássico meio esquecido, que precisa ser redescoberto. A trama é ambientada na Inglaterra do século XVII, onde testemunhamos uma história sobre um caçador de bruxas que extermina todo um covil de feiticeiros, e as consequências desse ataque surgem como vingança do mundo sombrio e suas criaturas demoníacas. Bela história, com belas imagens e excelente atmosfera. Um deleite para os fãs de tramas góticas britânicas. A Boneca Vampira, ou A Noite do Vampiro, de Michio Yamamoto. Um clássico do cinema de horror asiático. Um filme com imagens de rara beleza e atmosfera sombria. A Boneca Vampira faz parte de uma trilogia que inclui o clássico O Lago de Drácula, dirigidos por Michio Yamamoto. A visão japonesa de uma trama tão ocidental quanto a do vampirismo é muito particular, com toda uma elaboração estética própria. A figura feminina ligada ao sombrio universo vampírico é muito bem representada por Yamamoto, que demonstra um grande domínio na direção. Essa trilogia de filmes recebeu uma excelente versão em Blu-ray num box dos sonhos de todos os colecionadores. Nas Sombras da Noite, de Dan Curtis. Vampirismo. Esse é o grande tema do horror cinematográfico do início dos anos 70, graças ao sucesso e à influência mundial das produções do estúdio britânico Hammer e seus clássicos com Christopher Lee, encarnando o Conde Drácula. Em Nas Sombras da Noite vemos mais uma interessante variação desse tema em uma história com boa atmosfera e muito estilo. O centro da trama mostra o encanto do vampiro centenário Barnabas por uma jovem chamada Meg, que remete a uma antiga paixão. Um tema gótico clássico por excelência, o vampiro imortal e a sua amada mortal. O Horror de Frankenstein, de Jimmy Sangster. Frankenstein, o livro clássico de Mary Shelley, é a obra mais adaptada para o cinema de horror até hoje. Vários diretores desde o cinema silencioso fizeram suas versões sobre a trama do Dr. Frankenstein, que consegue criar um ser feito de partes de cadáveres e o traz à vida através da eletricidade, tentando ser Deus recriando a vida. Nesse filme de Sangster, vemos mais uma versão dessa história com uma interessante concepção da criatura e consegue inserir elementos de sensualidade e violência mais ousados para a época, mas que, para o nosso olhar de hoje, parecem até ingênuos. Mas um filme vale muito a pena. Grite! Grite outra vez, de Gordon Hassler. Um dos filmes mais estranhos e perturbadores desse período, em uma trama de mistérios sombrios e a composição diabólica do tanque de ácido que corrói os corpos. A imagem do homem na cama do hospital,
que aos poucos vê seus braços sumindo, é uma das influências do curta-metragem nacional Vinil Verde, de Kleber Mendonça Filho. No elenco, vemos em cena o trio clássico e poderoso de atores Christopher Lee, Vincent Price e Peter Cushing. Um filme sobre um serial killer feito de maneira original. Vale a pena ser descoberto com certeza. Um cult movie instantâneo. O Alerta Vermelho da Loucura, de Mário Bava. Um grande clássico do mestre Mário Bava, enveredando no universo cultuado dos filmes gialli, feito com muito estilo. O filme tem no elenco atrizes fundamentais do cinema europeu de gênero, como Laura Betti e Dagmar Lassander. O filme é mais conhecido internacionalmente como Hatchet for the Honeymoon. Um assassino de noivas que tem um trauma de infância ligado diretamente à sua figura materna. É o centro da trama, que pelas mãos do mestre Mário Bava recebe um tratamento muito particular. Um filme subestimado de Bava, que merece ser revisto. O Despertar da Besta. O Ritual dos Sádicos, de José Mojica Marins. Com absoluta certeza, essa é a obra-prima do nosso mestre do horror cinematográfico brasileiro, José Mojica Marins. O filme foi vítima da censura, ficou muitos anos interditado e quase foi destruído por abandono e perda de seus negativos originais, que foram recuperados e vieram à tona quando a censura do regime militar brasileiro acabou. Um documento único e perturbador onde Mojica mergulha nas profundezas da alma humana e encara seus horrores e maravilhas, falando sobre drogas, liberdade, cinema. O filme tem experimentalismos que foram feitos de maneira brilhante, e o filme é profundamente transgressor até hoje. O Conde Drácula, de Roy Ward Baker. As Cicatrizes de Drácula é o nome também conhecido do filme, em uma tradução do título original, e é o mais violento dos filmes da Hammer sobre a figura de Drácula, encarnada com maestria mitológica por Christopher Lee. Um filme onde o sangue surge em abundância, onde vemos um jovem incauto caindo nas teias da tentação vampírica em seu castelo dominado pelo vampiro mais famoso de todos os tempos. Tem o assistente monstrengo, vampiras sensuais e tudo que os fãs do gênero adoram. A atmosfera incrível é um dos grandes sucessos comerciais da Hammer. O olhar poderoso do Conde Drácula tem sua grande concepção nesse filme. O Altar do Diabo, de Daniel Haller. Um dos grandes e mais interessantes adaptações da obra do mestre do horror cósmico H.P. Lovecraft, onde vemos uma citação ao lendário livro Necromonicon, o livro dos mortos, com uma enorme força sobrenatural. No elenco, a namoradinha da América, Sandra Dee, participando de um filme de horror com pinceladas psicodélicas e com a participação no elenco de Dean Stockwell, como ator de grande talento em um de seus primeiros trabalhos no cinema. Um filme raro, de excelente atmosfera, com todos os encantos das produções setentistas. And Soon the Darkness, De Repente a Escuridão, de Robert Fust, um dos melhores e mais eficientes thrillers de suspense dos anos 70. A trama nos coloca em uma estrada no interior da França, onde duas amigas, interpretadas por Pamela Franklin e Michelle Dautrice, estão fazendo uma viagem de bicicleta para conhecer melhor o interior do país. Após um desentendimento entre elas, uma delas desaparece, e o horror, o medo e o suspense se instalam de maneira gradual e crescente, nos transportando para um pesadelo tenso e de revelações perturbadoras. O filme é uma aula de como construir um thriller de maneira eficiente, onde as coisas vão se revelando aos poucos, e nada é realmente o que pode parecer. Absolutamente imperdível. I Drink Your Blood, de David E. Thurston, um clássico exploitation absoluto com momentos de extrema violência vintage, em uma trama bizarra e genial. Um grupo de motoqueiros satanistas cruza o caminho de um moleque que coloca em tortas de carne
o conteúdo de uma seringa que contém o vírus da raiva. Uma carnificina repleta de efeitos especiais toscos começa a surgir na tela de maneira despudorada e sensacionalista, em uma orgia de sangue e mutilação que só uma produção exploitation dos anos 70 poderia nos proporcionar. Um clássico da Grindhouse Releasing. 5 bonecas para a lua de agosto, de Mário Bava. Mais um clássico do mestre Bava feito com pouquíssimos recursos e muita criatividade e estilo. Visualmente, o filme tem grandes momentos proporcionados por seus enquadramentos excelentes, envoltos por uma direção de fotografia singular. Edwidge Fenech, uma das divas dos filmes gialli, tem grande presença em cena, onde tudo é sublinhado pela trilha sonora antológica e jazzística de Piero Umiliani, que cai como uma luva nessa trama de assassinatos em uma bela casa à beira-mar. O Retrato de Dorian Gray, de Massimo Dallamano. Mais uma versão da história clássica do jovem e belo Dorian Gray e seu pacto para ter uma juventude eterna, onde quem envelhece é sua figura pintada em um quadro. Um clássico literário do genial Oscar Wilde em uma versão setentista e ousada de Massimo Dallamano, com o cultuado e polêmico Helmut Berger, encarnando o diabólico protagonista. Seu conteúdo erótico chocou as plateias da época e teve problemas com a censura. Uma preciosidade setentista que merece ser conhecida. O Pássaro das Plumas de Cristal, de Dario Argento. A estreia do mestre Dario Argento na direção foi com esse diálogo que se tornou um grande sucesso comercial e fez deslanchar a produção de filmes desse subgênero italiano do horror. Com a presença em cena de Tony Mussanti e Suzy Kendall, o filme inicia a trilogia dos animais que Argento criou no início dos anos 70. Com trilha sonora de Ennio Morricone, O Pássaro das Plumas de Cristal cria uma trama de assassinatos misteriosos, que reforça o giallo com muitas características clássicas, como a do assassino de capa de chuva e luvas negras. Um clássico que só melhora com o passar do tempo. Então é isso, queridos e queridas. Muito obrigado por tudo, pela atenção. Comentem, façam seus comentários a respeito dessa nova saga, o que querem ver, o que esperam, o que não esperam. E vamos agora mergulhar nessa década de ouro, né, do cinema de gênero, do cinema fantástico, que é a década de 70. Espero que vocês gostem.